No dia de hoje, acompanhamos três grandes desdobramentos no conflito em curso entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. Primeiro, o presidente Donald Trump declarou vitória sobre o Irã ao mesmo tempo em que sinalizou que a guerra ainda não acabou. Segundo, as forças americanas e israelenses escalaram sua campanha atacando a infraestrutura energética crítica do Irã. E terceiro, as milícias apoiadas pelo Irã no Iraque estão sofrendo perdas pesadas enquanto ataques aéreos atingem diversas bases em todo o país. Essas três notícias, tomadas em conjunto, pintam um quadro de um conflito que está simultaneamente se encerrando e se expandindo de forma perigosa ao mesmo tempo. Vamos ao que interessa. No dia 12 de março de 2026, o presidente Donald Trump se colocou diante de uma multidão em um comício em Hebron, Kentucky, e disse algo que deixou muita gente sem reação. "Nós vencemos", declarou ele à plateia, usando o tipo de linguagem direta e triunfante que define seu estilo político há mais de uma década. Ele afirmou que na primeira hora do conflito o resultado já estava decidido. Disse que as forças americanas destruíram 58 navios da marinha iraniana. Descreveu o Irã como um país que os Estados Unidos praticamente destruíram. E ainda assim, quase na mesma frase, deixou claro que as forças americanas não iriam a lugar nenhum tão cedo. É aqui que essa declaração ganha todo o seu peso. Trump não está anunciando o fim da guerra. Ele está declarando vitória enquanto insiste simultaneamente que os combates precisam continuar. "Não queremos ir embora antes do prazo, não é?", disse ele à multidão. "Temos que terminar o trabalho." E então, em uma conversa separada com a Axios, acrescentou que praticamente não há mais nada para atacar dentro do Irã, mas que a guerra poderia terminar em breve e apenas quando ele decidir que deve terminar. Pense nisso por um momento. O presidente dos Estados Unidos está descrevendo um país que, segundo ele, foi quase aniquilado, enquanto mantém seus militares engajados e não estabelece nenhum prazo claro para a retirada. A mensagem para o Irã e para o mundo é que o poder militar americano permanecerá em posição até que Washington esteja satisfeito, não quando o campo de batalha mudar. Isso importa enormemente no contexto do que vem acontecendo no terreno desde que a campanha aérea conjunta americano-israelense começou em 28 de fevereiro de 2026. Porque a segunda notícia de hoje deixa muito claro que esse conflito não é apenas sobre alvos militares. Nunca foi. As forças americanas e israelenses têm bombardeado sistematicamente a infraestrutura energética e civil do Irã. Desde o início da campanha, Israel atacou pelo menos 4 depósitos de petróleo nos arredores de Teherã. Outros alvos incluíram um aeroporto comercial e uma estação de tratamento de água. E estas não são instalações militares, são os sistemas que mantêm uma nação de mais de 85 milhões de pessoas funcionando. E especialistas agora estão dizendo abertamente o que os governos relutam em admitir. O objetivo desses ataques não é apenas a disrupção econômica, é o colapso do regime. Steve H. Hanke, professor de economia aplicada da Universidade Johns Hopkins e ex-assessor econômico do governo Reagan, foi direto ao ponto. O objetivo, disse ele, é enfraquecer o Irã a ponto de provocar o colapso do regime ou a fragmentação do Estado. Essa é uma declaração de ambição estratégica extraordinária. Significa que os Estados Unidos e Israel não estão simplesmente tentando degradar a capacidade militar do Irã. Estão tentando encerrar o governo iraniano como ele existe atualmente, e esse tipo de objetivo não vem sem um custo. O Irã respondeu na mesma moeda. As forças iranianas atacaram instalações energéticas críticas e infraestrutura civil em toda a região do Golfo Pérsico, elevando os preços globais de energia e forçando os aliados regionais de Washington a enfrentar as consequências econômicas reais dessa guerra. A estratégia de Teherã, segundo analistas, não é igualar o poder de fogo americano e israelense,
porque isso é impossível. O Irã não pode vencer um confronto convencional contra o poder militar combinado dos Estados Unidos e Israel. O que o Irã pode fazer é tornar a guerra cara. Pode elevar o custo para cada país da região que se alinhou com Washington. Pode interromper os fluxos de petróleo. Pode ameaçar as rotas de navegação. Pode manter a pressão alta até que o cálculo político em Washington mude. E é aqui que reside o perigo real. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Kalibaf, alertou em 10 de março que o Irã adotará uma abordagem direta de olho por olho. Se a infraestrutura iraniana continuar sendo alvo de ataques, Teherã responderá na mesma moeda. Especialistas alertam que esse ciclo de guerra contra a infraestrutura pode se intensificar dramaticamente nas próximas semanas, com consequências para os mercados globais de energia que alcançariam muito além do Oriente Médio. O preço do petróleo não fica no Golfo Pérsico. Ele chega a cada posto de gasolina, cada conta de aquecimento, cada cadeia de suprimentos no planeta, o que nos leva ao terceiro desdobramento do dia, e este nos diz algo crucial sobre o quanto esse conflito já se expandiu. Do outro lado da fronteira, no Iraque, a rede de milícias procuradas pelo Irã, coletivamente conhecidas como Forças de Mobilização Popular, ou PMF, estão sofrendo perdas sérias. Na quinta-feira, mais de uma dúzia de membros das PMF foram mortos em 2 ataques separados contra bases do grupo nas províncias de Kirkuk e Anbar. O ataque mais recente teve como alvo um acampamento das PMF em Caim, no oeste do Iraque, perto da fronteira com a Síria, matando 10 combatentes, de acordo com relatos da Rudal Media Network, um veículo de notícias com sede no Kurdistão. Diversas outras bases das PMF em todo o Iraque foram atingidas nos últimos dias. Mas afinal, quem são as PMF? Entendê-las é essencial para compreender por que isso importa. As Forças de Mobilização Popular são uma coalizão de dezenas de brigadas de milícias formadas em 2014, em grande parte em resposta ao surgimento do Estado Islâmico. Muitos desses grupos existiam antes de 2014 como facções armadas independentes com laços profundos com o Irã. Desde aproximadamente 2018, as PMF foram formalmente integradas ao Estado iraquiano, o que significa que seus combatentes recebem salários do governo iraquiano, mas também operam com significativa independência, e suas lealdades frequentemente correm mais diretamente para Teherã do que para Bagdá. Várias das facções mais poderosas dentro das PMF, incluindo Kataib Hezbollah, Asaib al-Haq e Harakat Hezbollah al-Nujaba, são organizações designadas como terroristas pelos Estados Unidos. Esses grupos realizaram centenas de ataques em nome do Irã desde que o conflito atual escalou. Visaram posições militares americanas, comboios de logística e infraestrutura aliada em toda a região. São o braço longo do Irã no Iraque e têm sido essenciais para a estratégia de Teherã de elevar custos sem confronto direto. Portanto, os ataques aéreos atingindo suas bases não são uma nota de rodapé do conflito principal. São parte de um esforço deliberado para desmantelar toda a rede regional do Irã, não apenas suas forças dentro das fronteiras iranianas. O governo iraquiano se encontra em uma posição quase impossível. Bagdá expressou oficialmente condolências às PMF pelas perdas sofridas, o que diz tudo o que você precisa saber sobre o quanto essas milícias estão enraizadas no establishment político e militar iraquiano. Ao mesmo tempo, tanto os Estados Unidos quanto o governo regional do Kurdistão estão pressionando Bagdá a controlar as PMF e cessar os ataques. O Iraque está sendo espremido entre sua aliança formal com Washington e sua dependência prática e entrelaçamento com forças apoiadas pelo Irã que fazem parte de sua arquitetura de segurança há mais de uma década. Quando você recua e olha para as 3 notícias em conjunto, um quadro mais claro emerge. Trump está declarando vitória e sinalizando intenção de permanecer até que o trabalho esteja completamente concluído.
As forças americanas e israelenses estão atacando a infraestrutura do Irã em uma campanha que especialistas dizem ser projetada para derrubar o próprio regime. E em toda a região do Iraque, a Síria e ao Golfo Pérsico, a rede de procurados do Irã está absorvendo ataques, retaliando contra a infraestrutura energética e elevando os custos globais. Este é um conflito que está simultaneamente além de sua fase inicial mais explosiva e entrando em uma nova fase potencialmente mais prolongada de atrito e guerra econômica. A pergunta que todo analista está fazendo agora não é se os Estados Unidos e Israel têm vantagem militar. Claramente tem. A pergunta é o que vem depois. Se o governo do Irã entrar em colapso, o que preencherá o vácuo? Se as PMF perderem sua liderança e logística, o Iraque se estabiliza ou se fragmenta ainda mais? E se a guerra contra a infraestrutura energética se tornar a estratégia dominante de ambos os lados, por quanto tempo os mercados globais conseguem absorver a pressão antes que algo se rompa? Trump diz que a guerra terminará quando ele quiser que termine. Isso pode ser verdade em um sentido militar estrito, mas as consequências do que já foi colocado em movimento levarão anos, possivelmente décadas, para serem completamente compreendidas. Deixe seus comentários abaixo. Você acredita que os Estados Unidos alcançaram seus objetivos no Irã, ou este conflito está entrando em sua fase mais perigosa?